Non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Buonanotte. Parliamo di São Paulo, Brasile per il mondo. Falamos de São Paulo, Brasil para o mundo. Um programa Cura o Conhecimento Espiritual à distância, transmitindo benefício para toda a humanidade, fazendo o bem sem olhar a quem. Né? Que coisa gostosa. Então, ninguém nos deve favor e fazemos todos no cumprimento do dever. Quem cumpre o dever, as pessoas são gratas, mas ninguém deve favor a ninguém. Ok? Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós vamos para o módulo 6, transmitindo sobre a evolução. Deixa eu ver, a evolução não já foi, já estou atrapalhado. Espaço. Então, nós terminamos espaço. Nós terminamos naquela parte onde que dizia o seguinte. Bom, deixa eu dar uma explicação aqui, umas coisas aqui. Nós vamos seguir um roteiro. Eu vou falar sobre essa parte do curso, depois vou abrir a outra parte, onde que se a pergunta e a resposta. Então eu gostaria de perguntar e dizer para os amigos para que só fizerem pergunta depois da segunda parte, quando eu encerrar a explanação sobre a parte do espaço. Ok? Quando eu terminar essa parte, aí vocês podem começar a fazer pergunta, porque se fizer pergunta agora, a pergunta desaparece, o negócio roda, aí eu não sei voltar atrás, aí fica por isso mesmo, eu não vou ficar sabendo, tá bom? Então, deixam para fazer pergunta na hora que eu encerrar esta parte. E no final, quando for fazer a limpeza psíquica, gostaria que ninguém ficasse conversando no chat, nem tampouco mandando mensagem, etc, etc. Na hora da limpeza psíquica, se concentrar na limpeza psíquica. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem que não teve resultado, uma série de coisas. Então nós precisamos começar a disciplinar essa parte para que o astral superior possa realmente fazer o seu trabalho benfazejo. Ele só poderá fazer esse trabalho a partir do momento que a pessoa que está no local esteja concentrada no trabalho que estão fazendo. Se ao invés de fazer a limpeza psíquica, a pessoa está preocupada em mandar MSG, essa outra coisa, ficar conversando, aí é meio complicado o astral superior fazer a limpeza psíquica e levar embora da atmosfera da Terra aqueles espíritos que ao vento da mente foram arrecadados. Né? Agora, minha amiga, vamos em frente com mais um módulo sobre espiritualidade. Porque as pessoas querem saber da espiritualidade, então vamos dar curso, não tem como fazer diferente. Porque senão fica um negócio pulando para o outro, então aqui tem uma sequência. Quando chegar no fim dos módulos, a pessoa ela pode voltar a assistir os módulos novamente e vai aprendendo. Aquelas pessoas que realmente têm aquela chama de realmente querer saber o que é espiritualidade e como aprender. Então é preciso investir tempo. As pessoas às vezes não investem uma hora, meia hora, porque acham que não tem tempo, porque tem que fazer outras coisas, ou eventualmente precisa assistir um programa na televisão, tem que ver o Silvio Santos, ou tem que ver lá um outro programa português em outro lugar, ou na Itália ver o italiano. Então, cada um faça do tempo que muito bem entender. Só que eu posso lhe dizer uma coisa. Tempo perdido vai trazer sofrimentos. Tá? Quando a pessoa quer entrar dentro da espiritualidade, ela precisa investir na espiritualidade. E para aprender espiritualidade, não se aprende porque você lê um livro. Não se aprende porque você escutou alguma coisa falar. Não se aprende sobre aquilo que eu estou falando, mais de 600 e poucos vídeos. Aprender espiritualidade é uma coisa permanente. Precisa investir nisso. Agora não quer dizer que a pessoa se torne fanática e fica o dia inteiro, né? É muito simples. Eu dedico uma hora, menos terça e quinta estou aqui. Uma hora, o que custa? Custa alguma coisa? A pessoa precisa se disciplinar. Mas, no entanto, as pessoas estão mais preocupadas em aniversário, uma série de coisas. Porque a minha irmã foi fazer aniversário. O outro, não, eu estava indo aí, estava assistindo, mas aparecia um primo que veio não sei da onde, do cafundô do Judas. Né? Aí vem aquelas coisas. Então, o ser humano ou adquire disciplina, e se disciplina na vida, se ele quiser realmente seguir a espiritualidade, ou fica feito um boboca por aí, andando para o outro, sendo joguete dos outros. Né? Aí as coisas depois acontecem, a pessoa não tem preparo espiritual, quando vem aqueles vendavais mesmo que chacoalham o ser humano, a pessoa não tem estrutura emocional, aí ainda em depressão, vou tomar remédio, vou falar com o psiquiatra, vou falar com coisa lá, então é aí que tá, né?
Então, meus amigos, eu estou sendo amigo de vocês o máximo que eu posso, o máximo. Mas comigo é terapia de choque, não tem moléstia não, tá? Então, vamos ver, continuando com o curso. Então, nós terminamos na quinta-feira o seguinte. Assim, cada existência em corpo humano promove a emanação do princípio inteligente, a emanação do princípio inteligente quer dizer que o espírito, ou a alma, ou seja, o espírito, a sua evolução neste planeta até determinado limite, daí por diante prossegue em outro meio que as condições do desenvolvimento espiritual obedecem a sistematizações diferentes. Quer dizer que em outras dimensões continua se evoluindo, mas numa outra sistemática. Eu posso lhe dizer o seguinte, meus amigos. As amizades verdadeiras não se interrompem nunca. Você pode largar o corpo físico, trocou de roupa, mas a amizade verdadeira permanece para toda a eternidade. Pense nisso. Muito bem. Não há qualquer exagero em se afirmar que uma única parcela do princípio inteligência é tão importante quanto o próprio todo, universal. Então ele está dizendo que não há qualquer exagero em dizer que cada espírito, cada alma é tão importante quanto o universo. Por isso que eu falo para vocês. Você é tão importante que se você não existisse, eu não existiria. Então, se uma única parcela, um único grão de areia não existisse dentro dos mecanismos espirituais, ninguém existiria. Então, veja que tudo dentro da vida espiritual é interessante, é necessário, e não tem como destruir coisíssima nenhuma. Tá? Então, relaxa, toca o barco. As coisas vão tocando, as coisas boas acontecem. Agora tem que investir. Se você não investe em você mesmo, quem é que vai investir em você? Os outros? Você que tem que investir em você mesmo. Tem que investir no tempo, tem que se dedicar. As coisas não são como as pessoas gostariam que fosse. Se fosse assim, não precisa vir nesse planeta. O que vinha fazer aqui? Né? Se não fosse para aprender, o que vinha fazer aqui? Né? Ficava lá no espaço, lá, ficando um com o outro, se abraçando. Né? Conversa mole, não aprenderia nada, né? Porque é tudo igual. Nos mundos de estágio não se aprende nada. Todo mundo pensa igual. Então, deve ser uma chatice do diabo você ficar no mundo de estágio. Deve ser uma chatice. Eu não ficaria, acho que nem meia hora. Eu não aguento ficar em lugar onde o negócio fica estável. Fica estacionado, fica tudo igual, né? Eu não ficaria. Então para quê? Nós temos que ser dinâmicos. Nós precisamos estar sempre em atividade. Neste mundo e nos outros. Né? Muito bem. As duas leis e os acontecimentos mais surpreendentes que possam ocorrer são consequência lógica do desdobramento da própria vida, cheia de ações e reações de causa e efeito. Então, é ação e reação, causa e efeito. Esses são os mecanismos da vida. Acabou. Cada ato, cada ação é uma reação. O que você fez, volta, vai, volta, gira, retorna, pronto. Tudo volta ao ponto de partida. Não tem como alguma coisa que você fez se perder no caminho, né? Eu fiz essa coisa, se perdeu, vai voltar para você. Mas, sem dúvida nenhuma, quando ela volta, aquilo que você plantou, o negócio é bravo, dependente. Ou é leve, né? Ou você volta a ter benefício, porque você praticou algo meritório, a sua mente está direcionada à evolução das coisas, então, aquilo volta para você carregado de energia de ordem superior. Aí você se torna divino, né? Não quer se tornar divino? Muito bem. O espaço está repleto de força e matéria. A presença da lei evolutiva se revela tanto no macro quanto no microcosmo, tanto no incomensuravelmente grande quanto no incomensuravelmente pequeno. A palavra comprida aqui, eu quase que pegar uma linha inteira aqui, né? A vida existente ininterrupta com a manifestação das mais variadas vibrações, mesmo fora do alcance visual do ser humano. As manifestações variadas, vibrações, mesmo fora do alcance visual do ser humano. Então, tudo se estende, tudo se movimenta, mesmo fora do nosso alcance. Então, muitas vezes, nós não estamos enxergando nada. Mas muita coisa em nossa volta, ela está se movimentando. E as leis espirituais estão sendo cumpridas. Então, depende do que cada um faz e que tipo de ambiente que se cria para cada um.
Para o princípio inteligente, todas as grandezas se confundem porque está em toda parte, em qualquer tempo, espaço e tempo. Aliás, são duas dimensões que só interessam ao meio físico. À medida que evolui, vai o espírito tornando-se conhecedor das coisas do espaço. Quer dizer, a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando conhecedores das coisas do espaço. E se na Terra, tanto há que aprender, muito mais ainda no universo, que o espírito oferece mais vasto campo para o estudo. O universo representa a evolução em marcha. As noções de espaço, universo e evolução, considerada pela ótica mais abrangente da espiritualidade, prendem-se umas a outra com o elo de uma só corrente. Quer dizer que tudo se prende a uma única corrente. Tempo e espaço. Este mundo e os outros. Está tudo interligado. Não há interrupção. Para a inteligência universal, não há com respeito ao espaço e tempo somente uma espécie de presente eterno. A ideia que ainda não pode ser bem compreendida neste mundo de tamanhas limitações. Então está dizendo que tem muita coisa entre este universo e os outros que, devido às nossas limitações, não será bem compreendida por enquanto. Assim, por mais altas que sejam as velocidades, não passam de expressões relativas igualmente subordinadas ao meio físico, pois no campo espiritual, outros princípios e outras leis regem a vida. E o espírito, por exemplo, poderá fazer-se presente simultaneamente, tanto no mundo quanto no outro, dentro do seu raio de ação espiritual. Quer dizer, que um espírito de luz poderá estar presente neste planeta, ou em outro planeta, ou em outros, ao mesmo tempo, dentro do seu campo irradiativo, dentro do seu campo evolutivo e dentro do conhecimento que ele tem. Então ele poderá estar presente aqui, por exemplo, no planeta Terra, ele poderá estar presente aqui em São Paulo, ao mesmo tempo ele pode estar nos Estados Unidos, em outras situações ele poderá estar na China. Para ele, dentro desse campo terráqueo, o espírito superior, o espírito de luz, tem esse poder. E mesmo em outras dimensões do espaço, ele poderá estar neste planeta e ao mesmo tempo ele se deslocar para um outro planeta, em outras dimensões do espaço, onde a sua presença será necessária. Contemplando o universo em meditação sobre a sua grandeza, a investigar o sentido transformador da vida, o poder ilimitado da inteligência universal, o ser humano há de conscientizar da imensa caminhada que terá que fazer na estrada da evolução, se não estiver demasiadamente dominado pelas emoções terrenas. Então ele está dizendo que se o espírito não estiver muito dominado pelas emoções, essa coisa toda, ele vai entender o extenso caminhar que ele terá pela sua frente. E, logicamente, ele vai investir mais em si mesmo, na sua evolução espiritual, do que ficar a perder tempo desnecessário neste planeta com coisas apenas terráqueas, que não traz benefício nenhum e não satisfaz nada dentro da vida espiritual. Os grandes espíritos que vieram neste mundo para auxiliar o progresso da humanidade, o fizeram movido pela ação consciente do dever, e nunca para atender à vontade de quem quer que seja, muito menos do suposto ente protetor. Então ele está dizendo que os espíritos que vieram aqui em missão especial, o fizeram pela livre e espontânea vontade, nunca por satisfazer a vontade de alguém superior a eles. Como muita gente fala que o Cristo veio porque o Pai mandou ele para cá. Isso é conversa para boi dormir, para jumenta, para chucho, tá? Ele veio porque quis vir, se veio. Tá? Agora o Cristo das religiões é mentiroso. O Cristo das religiões, o Cristo verdadeiro é o Cristo interior que todos nós fazemos parte. Então é preciso começar a pensar nessas grandezas, que as grandes almas vieram no mundo não para cumprir missões ou para resgatar faltas, etc. Mas, no entanto, sofreram barbaramente. As grandes mentes que vieram neste planeta foram combatidas a ferro e fogo
por essas mentes idiotas, por essas mentes medíocres. Tem alguma dúvida? Avete qualquer dúvida sobre questo? Tem alguma dúvida sobre isso que eu estou falando agora? O que está escrito aqui no livro de Luiz de Matos nos legou? Na esfera espiritual, não há pais nem filhos. Então está dizendo que na esfera espiritual não existe nem pai e nem filhos. O que existe em verdade é enorme comunhão de espírito numa graduação evolutiva em que todos, sem exceção, têm origem comum, a inteligência universal. Na Terra tem encarnado, embora raramente, espíritos de evolução superiores ao meio para auxiliar a humanidade a progredir. Então ele está dizendo que muitas vezes no planeta Terra encarnaram almas, espíritos, que a sua evolução espiritual era superior ao planeta Terra, que eles não precisariam vir, mas eles vêm devido ao cumprimento do dever e pelo amor que nutre pelo semelhante. Pois, quanto mais adiantado o espírito, maior é a vontade que sente de auxiliar a evoluir o semelhante. Quanto mais adiantada a pessoa estiver espiritualmente, mais vontade ele sente de auxiliar o seu semelhante também a evoluir. Então ele se dedica de corpo e alma, fazendo obras meritórias, verdadeiras, para ajudar o seu semelhante. Daí a razão de submeter-se voluntariamente ao sacrifício de voltar a este mundo. Por isso a razão que ele muitas vezes se joga nesse planeta, um sacrifício enorme, mas exatamente para isso, porque tem amor pelo cumprimento do dever. Quando a vida no campo correspondente ao seu adiantamento, embora sempre trabalhosa, ele está dizendo que embora a vida no campo espiritual, o espírito de luz, também é trabalhoso, que eles têm outras atividades, mas não tem esse sofrimento que eles têm quando estão no mundo terra em corpo carnal. Embora sempre trabalhosa, decorre de um ambiente incomparavelmente de bem-estar comum a todos. Negarem a espírito mais evoluído o mérito de ter conquistado seu estágio espiritual à custa de grande luta. Quer dizer, a religiosidade negou o valor aos espíritos, os grandes espíritos que passaram por este planeta, porque eles entenderam que eles estavam lá enviados por um suposto Pai Celestial, quando na realidade eles vieram por livre e espontânea vontade, se submeteram a esses sofrimentos atrozes que tanto passaram, como muitos foram queimados vivos, como Joana d'Arc, Jordano Bruno e tantos outros. Tá? De muito trabalho, de sofrimento e múltipla persistência, considerarem os atos atributos que possui ao privilégio de suposta descendência ilustre ou divina. Engano que comete, além de desconhecer da vida espiritual, quem demonstra maior valor, o líder que ascendeu ao seu posto, com esforço e merecimento próprio, depois de vencer todas as etapas que o levaram à plenitude da existência, do saber, e que foi colocado nessa posição com fundamento da hierarquia de antepassados. Incontável o número de pessoas classifica os espíritos de elevada sabedoria na segunda posição. Para esses, o valor de admiráveis, evoluídos espíritos está mais na sua origem do que nos princípios, nos seus próprios méritos. Quando, na verdade, deve exclusivamente a si mesmo, tudo quanto adquirir, e continuar a adquirir para aumentar ainda mais os valiosos atributos espirituais. Então, está dizendo que cada espírito, cada partícula da inteligência cósmica, esses grandes espíritos que passaram pelo planeta Terra, essa evolução espiritual, esse avanço que eles tinham, foi conseguido através de lutas e canseira deles próprios. Eles não foram protegidos por entidade nenhuma. Por isso que quando eu falo que nós devemos tratar as coisas de igual por igual, e nós podemos nos igualar a esses grandes espíritos, mesmo estando aqui agora em corpo carnal, mas nós podemos ser espíritos superiores no cumprimento do dever, fazendo a coisa como deve ser feita. Investir o nosso tempo em coisas fraternais, verdadeiras, sem a parte mística religiosa. Muito bem, meus amigos.
Então vamos parar por aqui nessa outra etapa e vamos continuar na próxima quinta-feira sobre esse câmbio evolutivo. Acho que acredito que vai ter só mais um módulo. Então esse espaço vai ter 3 módulos. Já tem 2, então na próxima quinta-feira vai ter o terceiro, onde vamos encerrar. E depois vai entrar o espírito, né? Que dia que vai falar do espírito? Que dia vai falar da alma? Estou falando o tempo todo. O tempo todo estou falando do espírito e da alma. Muito bem. Agora, nós vamos entrar na parte de perguntas e respostas. Tudo bem? Deixa eu tomar um copo d'água para dar uma aliviada aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta importante. Todas as perguntas são importantes. E eu não vou mexer nessa parte. Quando ele rolou, já foi, tá? Eu não vou voltar atrás nem na frente. O que encontrar aqui na frente, eu vou responder. Se a coisa já rolou para trás, então que façam de novo dentro do tempo. Se não der para fazer hoje, faça outro dia, não tem problema nenhum. Tá? Então vamos ver. Boa noite. O que o senhor pensa da cocriação consciente? O que é? Cocriação? Eu não sei o que é isso. Então não vou responder, que eu não sei que tal de cocriação. Então faça de novo e explico o que é, porque eu não sei. Maria Cariolato, senhor Benito, boa noite. Quando estou fazendo a limpeza psíquica, começo a bocejar. Sai tanta lágrima dos olhos, isso é uma limpeza espiritual, seria ectoplasma. O que você acha? Você quer que seja um ectoplasma? Quer que seja uma limpeza espiritual? Quer que seja um alívio? Quer que seja uma lavagem da alma? Pode ser muita coisa. O importante é que você se sinta bem. Se você está bocejando, às vezes está rolando até as lágrimas, o astral superior está presente, fazendo a parte que lhe compete. Então isso não é nada de extraordinário, de coisa. Fácil. Isso acontece. Tá? Muito bem. Nós temos também... Eu também choro às vezes. Não é para chorar, não. Se você chora, você está entrando na sintonia do astral inferior, então tem que parar com isso. Você tem que controlar. Você tem emoção, isso é uma coisa. Até eu me emociono às vezes. Agora, chorar, aí já é obsessão. Então você tem que controlar isso, é fim de papo. Tiro reto e direto, sem muito rodeio. Maria Coriolato, obrigado. Edivaldo, livramento, cocriação consciente é um processo pelo qual podemos criar nossa realidade, não importando o estado que estamos materialmente e espiritualmente. Bom, pode dar o nome que quiser. Pode dar volta como quiser. Pode enrolar como quiser. O que existe no universo é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. É o campo evolutivo. Pode-se criar o nome que quiser. Se está voltando, aí isso não interessa. O que interessa é por isso que eu estou encurtando o caminho para as pessoas, para não perder muito tempo. Por isso que eu fico falando para as pessoas, para com certas práticas, meditativas, não precisa. Faça uma limpeza psíquica, trabalhe e cuide da vida. E não fica atrás de coisa arada, porque a pessoa busca dificultar o conhecimento da vida espiritual para, com isso, ele engabelar. E aqui não tem negócio de engabelar ninguém. Aqui nós somos todos iguais, estamos atrás do caminho mais rápido para evoluir. Esse é o trabalho que eu faço. Então, claro que todos nós criamos as nossas leis, nós criamos o nosso destino, nós que somos responsáveis por tudo que nos acontece, nós criamos tudo isso. Positivo ou negativo. Nós somos os criadores de tudo que nos acontece na nossa vida. Dá-se o nome que quiser. Ok? Muito bem. Santa Carrara. Gostaria de, na terça e na quinta, não demorasse muito para iniciarmos a limpeza psíquica. Eu não sei se eu respondi isso no Google, foi até meio mal educado. Eu não posso satisfazer a vontade de pessoas. Eu estou aqui fazendo um trabalho, eu me dedico de corpo e alma, se a pessoa não puder se dedicar, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso para satisfazer a vontade de pessoas. Eu sei que as pessoas às vezes têm compromisso e paciência, não importa. Então, não precisa estar junto na hora. Você faz a limpeza psíquica em outra hora. Agora, que eu vou mudar isso, não. Não vou ser mais rápido nem mais comprido. Você, dentro do campo, com o astral superior que me permite, eu vou aguentar a situação. E se dependesse de mim, que o astral superior não me... eu ficaria até meia-noite, tá? Porque eu me dedico de corpo e alma para a espiritualidade. Eu não fico dando bobagem por aí. Tem muita coisa para fazer neste mundo. Tem muita desgraça devido ao comodismo humano das pessoas que se acomodam, que poderiam fazer muita coisa. Se nós tivéssemos pessoas que diariamente fizessem vídeo, fizessem limpeza psíquica, o mundo melhoraria muito mais. No entanto,
Eu sou um só na terça e quinta, mas agora muita gente já está se juntando. Então, portanto, não me peça isso que eu não vou fazer. Nunca! Jamais! Tá? Somente o que estava fazendo. Porque a primeira coisa que me deixa irritado esse tipo de coisa, como diz uma pessoa, são cômodas. Eu já estou com o saco cheio da preguiça humana, das pessoas que ficam preguiçosas e que as situações. Eles querem que o astrosuperior seja um cachorro, seja um cão de guarda, para atender o imbecil do preguiçoso aqui neste mundo. Por isso que esse mundo está essa bosta que nós estamos. Eu tenho que falar como? Não, na hora que você se altera, eu não estou me alterando bosta nenhuma, não estou me alterando nada. Eu fico indignado com a falta de respeito com a espiritualidade. Tá? Madalena Rocha, seu Benito, boa noite. A justiça de Deus é o mesmo que a lei que retorna. Bom, dá o nome que quiser. Se você quiser que a justiça de Deus, não tem justiça de Deus, não. Tá? Deus não julga, Deus não castiga, Deus não perdoa. E vamos parar com essa palhaçada. Não entra religioso aqui, que não é canal de religioso, tá? Aqui é um canal de reencarnacionista. Aqui é um canal onde se fala a verdade, não é crua, não se dá volta. Eu não preciso de nada de você. Eu não preciso do dinheiro de ninguém. Eu vivo um pouco, eu vivo muito bem. Então, portanto, eu posso falar a verdade, não é crua. Então não vem com conversa religiosa aqui, que aqui não passa nada. Aqui não passa gata por lebre, aqui não tem chuchura, não. Aqui não é o Gilberto Silva que está no Rádio Questão, fica passando a mão na cabeça dos idiotas, não. Aqui é para falar, para resolver o problema da humanidade, não deixar a humanidade mais retardada que ela está. Se ela está cheia de muleta é porque as pessoas não falam a verdade como é. Tem que se falar de forma contundente. Aqui é terapia de choque, tá? Sônia Alves, do Ar do Livramento, em primeiro, é necessário perceber que se co-criador, depois que se complementar, isso será um consciente. Tá bom. Eu estou entendendo que você está fazendo. Faz a limpeza psíquica, continua, você vai fazendo, você vai acabar enxergando o que eu estou enxergando, tá? Você pensa que eu estou enxergando o que eu estou enxergando assim de uma hora para outra? Que a minha visão espiritual se abriu? Não, não é assim, não. Luta se cancera, pesquisa. Meditação no sentido de buscar respostas. Não ficar parado feito um palhaço meditando com a coisa bem. Você tem que estar ativo, a sua mente tem que estar ligada às coisas do espírito, a coisas espirituais. Eu não ligo o carro do meu automóvel quando ando, eu fico pensando. Quando eu ando, eu quero andar sozinho, para poder pensar dentro do automóvel, porque tem do meu lado me azucrinando. Tá? Então o meu tempo é muito precioso. Eu não perco tempo com imbecilidade. Então é preciso que as pessoas despertem para a espiritualidade. Se eu estou dizendo que tem que fazer a limpeza psíquica para aprender a soltar tudo que está no inconsciente, é isso que tem que fazer. Se não fizer isso, vai continuar esse rodamoinho. Vai rodando. Achando que você é importante. Que está cheio de espírito e de idiota por aí que se acha importante, que sabe alguma coisa. Que está falando com o espírito. Porque o espírito falou para ele que é uma grande personagem. Está cheio dessas coisas no mundo. Por quê? Por que eu sei de tudo isso? Porque eu sou um pesquisador. E vou a fundo, vou em todo lugar, eu vejo as misérias humanas. É quando eu me decidir a expor, a colocar minha vida à disposição do astral superior, foi a coisa mais prazerosa da minha vida que eu fiz. Eu não abro uma vírgula, não mudo uma vírgula dentro do caminho da espiritualidade para ficar satisfazendo a vontade dos seres humanos. Não podemos nos apegar a coisas ou pessoas. O que é hoje, amanhã pode mudar. Se eu estou dizendo para fazer a limpeza psíquica, é porque a sua visão amanhã pode ser outra. Você pode pegar o mesmo livro, ler hoje. Quando você vai ler amanhã, você vai entender diferente. Se você fizer a limpeza psíquica. Agora, se continuar nessa coisa toda, que você quer se tornar superior, que você acha que sabe alguma coisa, meu amigo, a escolha é sua. Fate quello che volete. Eduardo Livramento, vai fazendo a limpeza psíquica. Sou assediado por pensamento de mágoa, de vingança contra uma pessoa que me fez muito mal. Será que essa pessoa não te fez muito bem, em vez de fazer mal? As pessoas que me fizeram mal para mim, que quando entendia que era mal, hoje foi um bem. Se elas não tivessem me feito um mal, entre aspas, eu não estaria aqui hoje fazendo esse programa. Tá? Então, muitas vezes nós encaramos que aquela pessoa nos prejudicou, que nos fez mal, muito pelo contrário. Ela foi um trambolim para você chegar a determinado caminho, tá? Em vez de ficar reclamando, pense diferente. Agradeça essa pessoa por ter feito você chegar até mim, se você não teria chegado, tá? Quando eu cheguei na espiritualidade,
foi uma pessoa que praticamente era o meu inimigo que me introduzia, tá? Ele que me entrou. Então, se um dia tiver tempo, eu vou relatar isso no livro, tá? Então, as pessoas, aquelas pessoas que muitas vezes nos pensavam que nos fez mal, muitas vezes é um trambolim. Eu casei 3 vezes, tenho 7 filhas. Então você imagina se eu pensaria negativamente para alguma das esposas que eu tive. Embora teve muitas situações, aborrecimento, mas jamais. Porque sempre aprendi alguma coisa. E sempre caminhei. E sempre vou continuar caminhando. É assim que devem ser feitas as coisas, meus amigos. Muito bem. Parece que eu estou andando muito rápido, aqui eu não consigo ler o negócio, Dalila, Gavão. Por isso que eu precisava... Você não viu como é que é o Gilberto lá? Ele tem uma pessoa do lado lá que fica traduzindo. Eu tenho que fazer as coisas, né? Eu tenho que ler, depois botar. Já tomei o cego, não estou enxergando direito, né? Já vou dar uma cegada, daqui a pouco vou dar uma desculpa. Não, não enxergo, tá? Por isso que eu não vou responder. Não, eu enxergo muito bem, tá? Eu não uso óculos. Adine Conceição. Oh, como é que vai, dona? Tudo bem? Sábado tá em reunião, não vai esquecer, hein? Tá? Não vai ter o negócio de curso ser outro, tá? Sábado vai ter reunião aqui, dia 26, 13 horas, tá? Aguardo a sua presença. Já começou esperando, não estava abrindo o vídeo, ótimo, muito bem. Às vezes encontra dificuldade para abrir, não sei o que está acontecendo, essa internet aqui, bom, um dia isso aí vai ficar boa, mas com os aparelhos que tem que ser, uma série de coisas, né? Gavão, seu Benito, porque vê espírito em casa. Dalila Gavão, seu Benito, por que vê espírito em casa? Algumas vêm e outras não. A capacidade de um não são de outros. Muito bem. Uns têm a mediunidade de evidência, vê espírito. Outros não têm a mediunidade de evidência, não vê. A criança vê espírito o tempo todo, até os 7 anos. Você vê, não vê quando a criança fica brincando, tá? Pega as coisas daqui, ela tá vendo os espíritos do astral superior junto com ela, brincando com ela. Então, as pessoas que em casa, é todo mundo que vê. Tem umas pessoas que têm mediunidade de evidência, vê. Agora, muita gente usou essa mediunidade de evidência para enganar os semelhantes, especialmente os cartomantes e outros, os espiritismos e outras baboseiras. Aqueles médios que têm mediunidade são destacados como os grandes médios, grandes obsedados na realidade são. Então essa coisa da mediunidade é uma ferramenta que nós temos para enxergar o outro lado da vida, começar a acreditar que existe o outro lado da vida. Numa outra hora eu falo mais alguma coisa, tá? Vamos tocando. Só tenho que agradecer ao Senhor por sua existência, por passar esse tesouro de ensinamento, já fazendo grandes resultados na minha vida. Muito obrigado. Só vai ter resultados quem colocar em prática a limpeza psíquica. Quem não colocar em prática não vai ter resultado nenhum. Se você está esperando que as coisas aconteçam sem você fazer nada, não vai acontecer nada. Então é preciso praticar a limpeza psíquica, ter respeito pela vida, saiba que esse corpo que você tem é um corpo, é uma matéria emprestada, que quando você vai embora desse planeta, você vai ter que devolver. E quando você vai devolver alguma coisa que lhe é emprestada, seria bom devolver nas mesmas condições de como receber. Embora, na quarta fase da vida, isso não é possível. Deu para entender o que tem que fazer? Se você quer que algo mude, se você quer que o impossível aconteça, faça para que ele aconteça. E ele acontecerá. Desde que estava fazendo a limpeza psíquica no início do programa e no fim também. Está dizendo para fazer a limpeza psíquica no início. Bom, então eu teria que... Isso vai acontecer quando eu fizer o programa, aquele outro programa, quando eu conseguir montar o estúdio, essa coisa, nós vamos fazer no começo, no meio e no fim. Tá? Porque vai ser um programa de 1h30, 2 horas mais ou menos. Então, isso aí nós podemos fazer. Eu não vejo necessidade de fazer isso. Eu me garanto, tá? Quando eu sento aqui na cadeira, está formada a corrente, está formada a limpeza psíquica, está formado tudo. Eu me garanto dentro dessa parte espiritual. Então, eu vou fazer no final, porque eu preciso terminar. Eu já visto naturalmente que as pessoas, quando perguntam a resposta, eu antes podia estar fazendo isso antes, mas não sabia montar isso no computador. Cada vez que a mente dele voava, sumia o negócio. Então, eu fui deixando, até aprender. Agora já sei como fazer. Eu mando o programa do lado e a pergunta e a resposta do outro. Né? Estou sozinho, vou tocando o barco. Na realidade, tem que ter mais uma pessoa me ajudando. Você quer vir para São Paulo para ficar comigo aqui para me ajudar? Né? Tá bom, estou esperando. Aspettando. Bom, se você não vir, eu vou. Eu vou na sua cidade, aí nós trabalhamos juntos, tá bom? Tudo bem. Pode ser. Isso é possível. Eu fico brincando para deixar as pessoas mais à vontade, né? Porque as pessoas não podem saber que eu sou tão doido do jeito que eu sou, né? Tem que mostrar que eu sou um pouco mais ou menos equilibrado, né? Que quando eu deixo o sarrafo, a pessoa treme, né? Não tem problema, isso é para
para fazer arrancar as bicharadas que estão em volta lá, enchendo o saco, grudado no pescoço de cachorro, tudo quando é lado. Tem que sacudir para tirar essas colheradas todas. Marisa Prete. Boa noite, senhor Benito. Obrigado pela oportunidade de aprender com seus conhecimentos. Os conhecimentos não são meus. Os conhecimentos são da vida, são nossos. Eu apenas dou uma trabalhada aqui, né? Na realidade, os conhecimentos que existem, na realidade, são de todos nós. Tudo que existe nesse universo é nosso. A gente tem que arrumar uma maneira para isso desabrochar e rolar. Dona senhora Clauciana, Madalena Rocha, não existe justiça de Deus. Isso é inventado pelas religiões para aprisionar a humanidade às leis de causa e efeito, o que faz de mal semelhante a si próprio retorno. Ok, essa resposta já foi, mas aí por isso que eu pedi para a vice-presidente interagir sobre o assunto de vez em quando, para ela me ajudar, porque daqui a pouco passa um negócio e não dá resposta, o Benito é um mal educado, não respondeu. Mas, meus amigos, eu não ficaria uma pergunta sem resposta, se dependesse de mim. Mas, como tudo é como se diz, é limitado. Nós temos o tempo limitado, uma série de coisas, então tem uma hora que a gente tem que parar, fazer a limpeza psíquica, encerrar o programa, não tem como, né? Cristina Barbosa, a nossa querida portuguesa, disse que ela vai mudar para o Brasil para trabalhar com os políticos brasileiros lá em Brasília, né? Não quer? Vem para Brasília, tá ferrado. Coitado, não faz isso não. Não faça, deixa o espírito brasileiro aqui, deixa ele para lá com a coisa dele, senão tá morto. Professor, assim como o espírito de luz, também nós podemos estar divididos ao mesmo tempo em outros mundos ou dimensões. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entender. Eu sou meio atrapalhado para entender pergunta, tá? Eu digo para você claramente que eu tenho uma limitação nessa área de entender pergunta. Vou ver se eu consigo desabrochar esse negócio. Assim como os espíritos de luz, também nós podemos estar divididos ao mesmo tempo em outros mundos ou dimensões, só quando estivermos dormindo. Enquanto estamos acordados, o nosso mundo é este. O nosso pensamento pode ir a outros mundos, atingir determinadas localidades, mas aqui. Agora, quando nós estamos dormindo realmente, se não estamos sonhando com nada, nós estamos trabalhando astralmente em outras dimensões. Tá? O espírito não dorme, a alma não dorme, o que precisa dormir é o corpo físico. Então, quando nós não sonhamos com nada, é porque nós estamos trabalhando em outras dimensões, não é bom? Assim nós evoluímos muito mais rápido. Além de trabalhar fisicamente, quando estamos em corpo físico, aqui nós trabalhamos na hora que está dormindo e o espírito está trabalhando em outras dimensões. Aí que está a vantagem de você estar ligado a outra sintonia. Quando eu falo se liga a outra sintonia, eu estou dizendo para você se ligar aos espíritos de luz, aos espíritos do astral superior, que aí na hora que você está dormindo, você relaxa, o corpo está descansando, e você vai para outras dimensões. Eu não lembro. Aí você vai se encontrar com os seus amigos, com aquelas pessoas que você ama tanto, mas não pode se lembrar no dia seguinte, porque isso é uma coisa natural. Nós estamos aqui para evoluir. Se a inteligência cósmica entende que deve ser dessa forma, nós devemos nos curvar e respeitar esses mecanismos da vida espiritual. Valdenice Moura, você é um mestre, obrigado. Eu não me considero isso. Eu me considero um dilúvio, na realidade. Então, se um mestre é um dilúvio, pode ser que seja isso. Às vezes eu penso em mudar alguma coisa, para não ser tão agressivo na hora de divulgar a espiritualidade, mas não consigo. Não consigo porque eu não aguento a preguiça humana. Tudo que atrasa a evolução humana, tudo que traz essa desgraça que existe no planeta, exatamente está ligado na preguiça humana. E cada ser humano precisa despertar. Se nós tivermos 1000 pessoas, todos os dias fazendo a limpeza psíquica, fazendo um vídeo, jogando, 10.000 pessoas, 100.000, nós vamos realmente colocar o trem no trilho. Não é isso que vocês querem? Não é a caridade que vocês querem fazer? Em vez de fazer caridade, vão fazer o seguinte, vão cumprir o dever. Tá? Então, aprendam a limpeza psíquica, pratica a limpeza psíquica, toca o barco. Casa, tem filho, namora, não interessa, não deu certo, toca o barco, não olha para trás. Agora, quando tem filhos, aí a porca torce o rabo. Não pode abandonar os filhos de jeito nenhum, até eles chegarem aos 21 anos. Tem que se esforçar, prepará-las, educá-las, e depois deixa elas voar. Prepara os filhos para o mundo.
mas muita gente se torna proprietário. Além de se tornar proprietário no sábado, que casaram no cartório para se tornar proprietário do marido e proprietário da mulher, depois se torna proprietário dos filhos. Mas o que tem de proprietário não é brincadeira. Como é que vai, meus queridos proprietários sabadistas? Tem que ser sábado, né? Por que não pode casar no meio da semana? Ou no domingo à noite? Não, no sábado. Porque o juiz de paz precisa no sábado, porque depois ele precisa tomar as cachaças no domingo, ele não tem tempo para casar ninguém, né? Anda baboseira. É os caras que vendem tecido, roupa branca para fazer vestido de noiva. Imagina, eles vão dizer para... Você veja como é que são as coisas, os interesses organizados, né? A Igreja Católica inventou um negócio lá, está com uma parceria lá. Vai ver que a Igreja Católica também é dona das fábricas de tecido branco, para inventar aquele negócio de vestido branco. E eu acho que as pessoas podem se vestir de uma forma elegante, uma cor azul, que por exemplo, eu gostava da cor azul. Pode se vestir elegantemente, pode fazer até um churrasco, que eu não gosto muito que se mata os animais, mas tudo bem, pode fazer até um churrasco, tá, fazer uma festinha, tá tudo bem. Agora, o que existe de banalidade, agora aquela outra xarope de despedida de solteiro, esse é uma maior barbaridade, uma maior estupidez humana. Isso é uma ação criminosa, estúpida, porca. Por quê? Você vai querer que eu vou falar o quê? Que despedida de solteiro é essa? Vai ser idiota no diabo que eu carrego. Você tem que ter dignidade, pô, para enfrentar a vida. Mas se despedir para fazer o quê? Fazer baderna? Não, mas lá, vai ser teu amigo. Tá bom, então vai se despedir onde quiser. Aqui, meu amigo, aqui é terapia de choque, não tem conversa. Se quiser buscar moleza, arruma uma igreja que tem muito degrau, pega um bêbado, joga para baixo, porque o bêbado não aguenta, você joga para... que é moleza, então vai empurrar bêbado na escada, como se diz, né? Mas o coitado do bêbado não merece isso, né? Então, precisa pensar mais, tá? Precisa pensar mais, tem que ter uma responsabilidade, uma irresponsabilidade dos diabos. O ser humano parece um imbecil, faz questão de ser idiota. Não é possível. Não é possível que as pessoas fazem. Tem coisa que não dá nem para discutir. Não dá nem para discutir. Sem comentário, tá? Cristina Barbosa, não sei como fazer os vídeos. Tá, eu não vou nem o restante da pergunta. Como é que não sabe como fazer o vídeo? Pega o seu celular, grava, e põe no YouTube. Ah, encontra os meios para fazer. Qualquer um pode fazer isso. Agora, quando for fazer parte realmente deste canal, que tiver condições, que for treinado, estiver preparado, aí a conversa é outra. Aí vai ter que seguir as normas. Agora, enquanto isso não. Você pode fazer vídeo à vontade, põe. Só não precisa falar mais nada. Então você está, fala com o português aí, põe lá, põe no YouTube, deixa rolar, pô. Aí tu vai ver que vai sentir bem, vai ajudar muita gente. E a pessoa vai acabar chegando nesse canal para dar umas burdoadas depois para consertar o restante que falta para as pessoas criar juízo, né? Porque o que tem de gente acomodada para encontrar moleza, né? Porque ele acha uma pessoa muito importante, que ele é vítima, com os outros que prejudica. Olha, meus amigos, não existe vítima, não. Que semeia vento, colhe tempestade. Não tem vítima na vida, não. Na vida espiritual, nem material, lugar nenhum. Não existe vítima. Cada um colhe aquilo que planta. O que você está plantando agora? Ah, quer plantar mandioca? Tá, então vai plantar mandioca. Sei lá. Aí tomara que você pegue uns 10 filhos para você educar aí, para deixar de ser besta, né? Não seria bom? Tá bom, tudo bem. Então vamos deixar para lá, que senão os caras falam, estou desviando. Não estou desviando nada, eu estou falando uma coisa muito séria, tá? Eu estou falando em trocadilho, estou pulando, mas estou dando uns toques como tem que fazer as coisas. Só não pega que não quer. Dá uma de migué, não é comigo, né? Não é? Tá bom. Brasília está precisando faça o que sabe. Eu sei lá. Bom, eu não estou afim de falar sobre esse negócio de Brasília. Brasília, tá lá, Brasília, né? Então deixa brasiliano. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, senão daqui a pouco vou ter que arrumar um monte de jegue para fazer uma passeata para Brasília, né? Eu queria arrumar um monte de jegue para protestar contra as coisas, né? Mas isso não é meu campo. Deixa para os outros. Senão a gente vai fazer tudo, os outros ficam sem fazer nada, né? Eduardo Livramento, sobre a psicografia. Bom, Eduardo Livramento, deixa eu ver essa pergunta, que isso é importante. Sobre a psicografia, eu tenho acompanhado um trabalho chamado Cartas de Fátima. E a verdade das mensagens são atestadas por quem as recebe. Eu não vou falar nada sobre isso, tá? Isso é uma das maiores imbecilidades que existe no planeta Terra. Quem quiser se enganar, que se engane. Para mim não existe nenhuma psicografia, nenhuma, dentro do espiritismo, catecismo, que possa ser levada a sério.
É tudo mistificação. Um dia, se você estudar e fizer a limpeza psíquica, vai enxergar da forma que eu estou enxergando. Tá? Até o ano passado eu estava tolerando um pouco, não tinha muita certeza. Fui pesquisando, fui vendo. Depois fui vendo que é tudo tranqueira. Então não interessa enquanto psicografia. Vai ficar preso a espírito, ficar esses médios escrevendo um monte de baboseira. Para mim não me interessa quem é. O fulano é um grande médio. Onde está o grande médio? Médio do quê? Até a vaca é médio. O boi no pasto, ele é médio também. O jeque é médio, o cachorro é médio, o gato é médio. Se você treinar um cachorro, ele é capaz de até psicografar, o cachorro escreve. Então, meus amigos, aqui é o canal onde a pessoa está para aprender espiritualidade. Aqui não está para... Não estamos aqui para tolerar coisinhas, nem para ser bonzinhos, não. Aqui, a verdade não é crua dentro do que nós entendemos que seja verdade. Então, esse negócio de psicografia é tudo baboseiro. Ou você se livra dessa tranqueira tudo, ou você continua a se enganar a si próprio. Você que escolhe. São Maria Aparecida, São Benito, Amada Teresa, Espírito Evoluído. Eu preciso tomar água porque não dá para responder esse negócio, que esse aí me encheu. Eu não sei se a Amada Teresa de Calcutá é Espírito Evoluído. Ela foi usada pela Igreja Católica. A Igreja Católica usou essa senhora para fazer umas maiores barbaridades na Índia e outras localidades. A Igreja Católica é uma seita criminosa que depois, dependendo da situação das pessoas, ela arruma para a pessoa se tornar santa para satisfazer uma situação, né? Como tem outros santos aqui no Brasil e outros lugares. Eles inventam. Então o negócio é o seguinte, ela se sacrificou. Eu não estou aqui para estar sabendo se é um espírito evoluído, para mim não me interessa. Se ele é evoluído, era evoluído para ela. Agora eu não estou aqui para dar opinião sobre a vida das pessoas. Mas que ela foi usada pela Igreja Católica para engabelar, para enganar, para fazer o diabo, ela foi. Mesmo se ela o saber. Eu sei. Pode ser que ela não sabia. Então, portanto, não estamos aqui para querer saber se é espírito evoluído, porque não interessa isso. A pessoa tem que se preocupar. Eu direciono a minha atenção para a pessoa resolver o seu problema. Como é que tu vai resolver problema indo atrás de coisas de fantasia criadas pela religiosidade? O que tiver religiosidade é um atraso de vida. Ou você se livra disso, ou retarda a sua evolução espiritual e passa por sofrimentos desnecessários. Agora, se você acha que acreditando em outras pessoas, se acha que essas pessoas são importantes, que isso vai engrandecer você, arrivederci, faça bom proveito. Maria Sprete, senhor Benito, o que o senhor disse sobre a psicografia que foram feitas por Chico Xavier? Não vou responder. Eu já respondi em muitos vídeos, eu já respondi sobre isso agora, eu não vou responder sobre isso, tá bom? Molte grazie, senhora, entendeu? Deu para entender? Tá, muito bem. Por favor, chega, vamos falar sobre espiritualidade. Mas tem que ser isso aí. Nós estamos falando até agora de espiritualidade, estamos falando do quê? Né? As pessoas têm dúvida. Então, se eu estou dando abertura para pergunta e resposta, elas têm dúvida, elas têm que fazer as perguntas. Só que a resposta aqui são diretas, né? Não tem muito, não vou passar coisa, né? Vaselina? Não, pode ser outras coisas, pode ser uma outra pasta, né, para ficar mais limpo, mas não vou passar, não, que eu não posso fazer isso. É pecado fazer isso. Tá bom, vamos deixando para. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Cura Conhecimento Espiritual à Distância. Deixa eu ter mais alguma pergunta, mas está bem, quer ver? Mas Sônia Alves, Maria Aparecida, não temos como saber isso, cada um sabe de si. Ok, muito bem. Então, o negócio é o seguinte. Os amigos que estão naquele grupo Universidade do Astral Superior, que vou interagindo entre vocês, porque tem muita coisa que nós precisamos fazer para ajudar o nosso semelhante. Nós precisamos interagir, trocar ideia, discutir assunto, e eu vou fazendo dentro do possível essa parte, vou levando como curso e vou dar todas essas dicas aos poucos para as pessoas ir ter. Aprender agora, futuramente a pessoa pode retornar e assistir os vídeos, praticamente vai saber tudo o que se passa dentro da vida espiritual, porque não tem como se aprender uma coisa de uma hora para outra. Agora, aquelas pessoas que estão no canal Universidade do Astral Superior, não postem nada sobre espiritualidade, porque eu vou deletar tudo. Se tiver 3 postagens que são incoerentes, eu deleto a pessoa, e além de deletar a pessoa, eu deleto também o que está lá, tá? Então vocês,
as pessoas respeitem, porque nós somos reencarnacionistas, aqui a espiritualidade não é crua, sem rodeio. Então, se nós estamos lá para... Não é porque é impositivo, não é isso. As pessoas estão à vontade, pode fazer as perguntas que quiser, não poste nada diretamente lá, porque eu não tenho tempo para ficar lá toda hora me preocupando com a pessoa que vai postando, porque o fanático não tem jeito. Este aqui, o trabalho que eu faço, não é para fanático, não. Este aqui não é para religioso. Eles vão ter outras vidas futuras. Esse trabalho que eu faço é para pessoas inteligentes, para pessoas, de uma certa forma, que têm uma elite mental diferente. Não é qualquer um que vai poder absorver esses conhecimentos. Eles têm que ficar ainda nas suas religiosidades, nos seus meios, entender que eles estão praticando a caridade, que estão sendo o máximo. Eles têm que, isso é uma satisfação que elas vão ter que ter na vida. Agora, futuras encarnações, eles vão fazer o que eu estou fazendo. Né? E é assim que são a vida. Tudo. É a evolução que marcha, né? Tá bom? E der banda da Chico Xavier encontras com Fátima, isso não é espiritualismo. Como é que é? Ele se encontrou com Fátima? Você estava lá junto para você ver que ele se encontrou com Fátima? Hã? Eu não estava. Eu não acredito nisso. Tá? Arrivederci. Então agora nós vamos... Muito bem. Através do conhecimento, muito bem. Aquelas pessoas de boa vontade, vocês têm que trazer assuntos, tanto num grupo como aqui, que venha te ajudar. Você saber se Chico Xavier foi Xunjaxá, Xinjovó, ou que se encontrou com, que isso não interessa. O que vai ajudar você? Você saber se Chico Xavier se encontrou com a Fátima, se jogou com Cristo ou com não sei quem. Não vai te ajudar em nada. Então por que você quer saber coisa que não vai te ajudar? Nós não vamos perder tempo com isso. Então que fique bem claro essa parte. Nós vamos dando conhecimento que vai te ajudar. Você a caminhar com os seus próprios pés. Se não tiver pés, você caminha com o joelho. Tá? Quando você não pode voar, se rasteie, como dizia Martin Luther King. Tá? Então é preciso que as pessoas comecem a pensar. Aqui é um canal diferente. Aqui é um canal de reencarnacionista. Mesmo dentro desse mecanismo reencarnacionista, existem normas rígidas para que elas possam realmente funcionar. Se nós relaxarmos, aí as coisas não funcionam. Aí se torna mais uma doçura. Aí passa a fazer parte como se fosse uma coisa também que tem pé na cabeça. Não adianta, tem que fazer coisa que funciona. Se funcionou até agora, que eu tenho essa convicção, essa certeza, porque eu estou sabendo que funciona. No começo eu tinha minhas dúvidas, 3 anos atrás. Quando comecei os primeiros vídeos, vocês podem ver que eu tinha certas dúvidas, eu estava começando o trabalho. Agora não tenho absolutamente... Agora já vi que realmente o astral superior me empurrou naquela época, agora está firme. A coisa está funcionando. Como é que eu estou sabendo disso? Com o resultado com as pessoas. O que as pessoas estão me passando. Ontem uma senhora estava lá, jogada na cama, eu sou Benito, eu não consigo nem me levantar. Falei, reaja, fazendo limpeza psíquica. 2 horas depois ela me passou, ô seu Benito, tá tudo beleza aqui, já estou na idade, já estou fazendo comida, já está... Quando a pessoa se sente jogada lá embaixo, faça a limpeza psíquica. Aí desanuve o ambiente e a pessoa toca o barco. Ok? Então vamos fazer a limpeza psíquica agora. Durante a limpeza psíquica, por gentileza, não ficam conversando um com o outro, não ficam passando esse negócio de mensagem, essa coisa toda. Eu não posso me esquecer para aquelas pessoas, não sei, me disseram que é para fazer negócio de joinha, não sei o que é, lá para poder ter vantagem no Google, no YouTube, essa coisa toda. Então, há pessoas que podem fazer esse negócio de joinha, não sei o que é, mas de qualquer forma, compartilhe os vídeos, especialmente o vídeo Saúde Plena 2, tá bom? Agora não tenham pressa não, porque nós vamos ficar muito tempo juntos, vocês vão ter muito tempo para fazer perguntas, tá? Especialmente quando implantar o outro canal, onde realmente o programa vai ser totalmente pergunta e resposta, onde que tiver mais pessoas trabalhando junto, tá bom? Então, meus amigos, vamos fazer a limpeza psíquica. Na próxima quinta-feira estaremos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Você é um valor inestimável, incomensurável. Se valorize. Deixa de se abrochar tudo isso que está dentro de você. Você tem tanta coisa boa para dar para os outros, que você está aí muitas vezes se afogando num copo d'água. Você nem imagina a grandeza que você é, tá bom? Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito.
Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Me disseram que tem um negócio no celular de vocês aí, nos WhatsApp, não sei onde que tem um sininho. Se vocês deixarem esse sininho ativado, toda vez que entrar no ar ou que fizer alguma coisa, vocês vão ser avisados. Então, muitas vezes, seu Benito, não fui avisado porque ia ter o programa e tal. Então, tem um sininho lá que vocês têm que ativar. Não sei como é que é, me falaram que é isso. Então, você vê o que é, pedir informação para alguém, que tem um sininho que tem que ficar ativado. Aí, cada vez que eu abrir o programa, que for fazer algum vídeo, vocês vão ser avisados. Ok? Para não dizer, não, eu não sabia essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, mesmo que não for avisado, depois o vídeo fica no ar e vocês podem assistir. Agora, se assistir ao vivo, muito melhor. Respeitosamente,
Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos no ar com este programa pelo YouTube, A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Quem quiser mudança, mude. Mude suas ações, seus pensamentos, se fiscalize e toque o barco. Não olha para trás, nem para lado, para coisa nenhuma. Caminhe. Caminhe, ajude se puder ajudar os outros, mas não permite que os outros atrapalhem sua vida. Uma boa noite, respeitosamente, como de costume. Namastê.